E aí, pupitos? Hoje o vídeo vai ser contando todos os medos que eu tive na minha adolescência e na minha infância. Tá sério, gente? Faltou luz, tá? Não paguei a conta, esqueci. Quem nunca esqueceu de pagar a conta? Mas daí eu vou aproveitar. Tá me vendo melhor assim? E daí eu vou aproveitar para falar para vocês os medos que eu tinha na minha infância e também na minha adolescência. Então vamos começar. Quando eu era pequena, eu morava numa casa que tinha um corredor bem grande e daí tinha uma escada assim pra baixo e depois dessa escada tinha mais um corredor e daí tinha uma cozinha. Sim, a casa era bem comprida. Sabe quando a gente vai dormir e tal, que daí dá aquela sede, né? Porque por que vai dar sede quando tá dormindo? Eu tinha isso, certo? Porque eu comia porcaria pra caramba, mas enfim, eu tava lá dormindo de boas e tal, daí me dava aquela vontade de tomar água. Eu tinha o quê? Que passar no escuro, tipo, ligava a luz do corredor e tal, até aí tudo bem. Mas daí, da escada pra cozinha, o interruptor da tomada era só lá na cozinha, entendeu? Então tinha... Aquilo era tipo passar pelo corredor da morte. Pra mim era o corredor da morte. E quando eu passava por aquela escada, que tipo, eu olhava pra escada, era tudo escuro e lá no fundo eu vi um pontinho vermelho olhando pra mim. Sério, gente, eu vi um ponto. E cara, eu me cagava toda, que era aquela adrenalina de sair correndo e procurar o interruptor da cozinha e depois o medo de volta pra desligar e voltar, né? Mas o meu medo era tão grande que eu lembro que a minha mãe uma vez, tipo, eu fiquei enchendo o saco dela, mãe, pega água pra mim, eu tenho medo, ou vai comigo, não sei o que. E ela não queria de jeito nenhum, dela virou pra mim e falou, ô Pup, você não acredita em Jesus? Daí eu falei, claro que eu acredito. Então, minha filha que acredita em Jesus não tem medo escuro? Daí eu fui correndo assim pelo corredor, eu acredito em Jesus, eu acredito em Jesus. Quando eu cheguei no meio da escada lá, que tipo, quando eu dei uma olhadinha pra escada, eu corri de volta, eu não acredito, eu não acredito. Não consegui, mesmo acreditando em Jesus, eu não consegui ir até a cozinha. Então, tipo, essa escada é o meu trauma de infância, de medo total. Eu era uma menina que, em vez de ir na biblioteca e pegar livros sobre contos de fadas, livros sobre as florestas, livros sobre as menininhas e os namorados, não. Sabe que os tipos de livros que eu ia na biblioteca, eu pegava livro do demônio, dos capeta, dos espíritos e tal. Era tudo livro de terror. Por que eu fazia isso? Me diz por quê? Tanto livro legal pra gente ler, a gente tem que pegar os mais perigosos? Sim, eu pegava os mais perigosos. Deu que eu, quando tava na quarta série e tal, deu que numa ida da biblioteca, eu peguei um livro, que era um livro tipo de terror, assim, que era pra entrar em contato com os espíritos e tal. Não era livro espírita, era de terror. E era um livro preto, aquelas coisas aqueles símbolos de bruxa e tal. Daí eu falei, esse mesmo que eu quero. Daí nesse livro dizia várias coisas, tipo de como entrar em contato com espíritos. Uma das coisas que tinha no livro, tipo, tinha aquela história do copo, né, que a gente já conhece, de arrastar o copo assim, mas esse eu não lembro, assim, de ter feito, ou acho que não deu certo, porque eu não fiquei traumatizada. Mais um que eu fiz que tava no livro, gente do céu. No livro mandava acender uma vela na frente do espelho, no escuro, daí eu fui no banheiro, né, porque o banheiro era mais fácil de deixar tudo escuro, e era pra você pegar, tipo, a vela tá aqui, né, você tinha que olhar pelo fogo da vela, pro espelho, e olhar pro seu reflexo, assim, né, olhar o seu rosto no espelho e ficar olhando assim bem concentrada, que daí você ia ver os seus antepassados. Eu fiz isso, me tranquei no banheiro todo escuro, liguei a vela, fiquei olhando assim. Quando eu vi alguma coisa se mexendo, que eu não sei, é porque eu acho que é psicológico, mas eu vi alguma coisa, gente, pensa numa pessoa cagada, mas eu saí correndo do banheiro. E depois eu não sei por que eu fico com medo de escuro, né? Olha as coisas que eu fazia. É a mesma coisa que quando a gente vê filme de terror, que a gente fica vendo a pessoa, tipo, descendo a escada, né? Entrando dentro do quarto, lá, abrindo a porta. Pra que abrir, mano? Eu era aqui, ia atrás das coisas. Então, por causa dessas coisas, eu tinha muito, muito medo de escuro. E eu imaginava qualquer coisa que você possa imaginar no escuro. Deixou tudo apagadinho assim, ó. Eu começava a ver monstros e não sei o que. Mas acho que era normal, né? Coisa de criança e tal. O problema é quando às vezes eu acordava de madrugada, imaginando que eu via rostos e tal. E, tipo, eu me cagava muito. E eu acordava de madrugada berrando, porque realmente tinha muito, muito. E uma coisa que eu não faço até hoje, de jeito nenhum, olha, nem que me pague, tá? É colocar o pé de noite pra
fora da cama. Sabe quando, tipo, tu quer dormir assim, daí coloca o pezinho pra fora da cama? Eu não consigo. Gente, eu sei que é coisa de louca, que ai, que tem a ver, vai ter um monstro e vai puxar teu pé, porque a gente sabe que não existe monstro nenhum, que não existe fantasma, que não vai ter um zumbi que vai lá, vai puxar teu pé. Eu penso nessas coisas quando eu coloco lá o pé pra fora da cama. Mas daí eu penso assim, nunca se sabe. Você pode ser o primeiro. Daí eu ponho o pé de volta, né? Tá, vou deixar todo mundo agora que não tinha medo, agora ficar com medo, né? Mas é assim que eu penso, né, gente? Eu tenho muito medo. Não ponho o pé pra fora, de jeito nenhum. Uma outra coisa que acontecia comigo, que é uma coisa de gente normal, obviamente, porque o que vai vir da poop? Só coisas normais, né? Gente, eu ouvia vozes. Quando eu era pequena, fui até levada pra uma mãe de santo. Aí, sei lá, me levaram lá pra uma casa de espírito, porque eu falei pra moça, quando eu tô em casa, assim, eu escuto alguém me chamando e não tem ninguém. Que a moça botou a mão na minha cabeça e ficou... E depois eu não escutei mais. Então, tipo, os espíritos foram embora. Se alguém queria entrar em contato comigo, tipo... Sabe o filme Sexto Sentido, né? Eu acho que eu era tipo esse menino. Além disso, além desses medos que eu tinha, que foram ocasionados de tanto ver filme de terror e ver livros de terror, eu tinha um vizinho do terror. Sério, do lado da minha casa, tinha um vizinho que tinha assim, ó, um pátio bem grande que era puro mato, né? Sabe aquelas pessoas que não cuidam do pátio de casa? Então era esse o meu vizinho. E a casa dele era bem pequena lá no fundo e tal. E ele era muito estranho. E eu, em vez de ficar na minha, brincando, jogando videogame na minha casa, não. Eu tinha curiosidade pra saber quem é o vizinho. Por que o vizinho nunca sai de casa? Então um dia eu tava, né, passando assim na frente da casa dele, eu pensei... eu vou entrar nessa casa, tipo, sabe quando a gente vê filmes assim, que você olha aquela casa abandonada e daí as pessoas entram dentro e fala, meu Deus, por que essa criança entrou aí dentro? Eu era assim, eu entrava na casa, meu Deus, se fosse hoje, minha filha, eu não entrava nem a pau, pode me dar R$1.000 que eu não vou entrar na casa. Daí eu fui entrando assim, daí a porta tava aberta e tal, daí quando eu fui chegando assim, subindo as escadas e tal, aparece o senhor me olhando e falando, o que você tá fazendo aqui? Não, me perdi. Gente, me perdi, né? No caso, eu entrei, já tinha 3 metros de casa e eu tinha me perdido. E eu ficava traumatizada com o vizinho, mas eu sempre ficava com vontade de ir lá, pra ver o que tinha lá dentro da casa dele. Provavelmente não tinha porra nenhuma, né? Mas eu imaginava várias coisas na minha cabeça. Um trauma muito grande da minha adolescência, não era mais de criança, era da minha adolescência, era que a minha mãe, infelizmente, né, quando ela tava grávida do meu irmão mais novo, o Tutu, ela entrou em depressão e tal, então, tipo, ela ficava meio que andando pela casa de madrugada. Até aí, tudo bem, né? Até vai. Só que teve um dia que tava um temporal, assim, né? Eu tava dormindo e, de repente, tipo, deu aquele relâmpago que estoura, assim, sabe aqueles relâmpagos, assim, que tu acorda já com medo. Eu acordo, assim, daí tá minha mãe olhando, assim, pra mim, bem séria na minha cara. Pensa num cagaço, gente. Nunca mais esqueci. Porque minha mãe tava olhando séria pra mim, sabe? Bem na hora do relâmpago, eu olho bem assim, ela tava olhando meus olhos, eu tava lembrando, Foi horrível. Outra vez, eu tava indo pro banheiro e tal, isso era em outra casa. Na nossa sala, assim, tipo, tinha poucos móveis. E a minha mãe resolveu botar a cadeira, tipo, numa quina de uma parede da sala. Quando eu vou no banheiro de madrugada, daí eu escuto um barulhinho, eu olho pro lado, gente, tá minha mãe grávida, com uma cara, tipo, vou me matar, porque minha mãe tava em depressão, numa cadeira, gente, assim, tipo, me olhando. Pensa num cagaço também, gente, olha, isso me fez ficar com medo de escuro, mais ainda, porque, tipo, tava tudo escuro e ela tava lá, sabe? É minha mãe mesmo me traumatizando mais uma vez, me deixando com medo dessas coisas. Sabe aquela brincadeira do Charlie? Tipo, quando eu era adolescente, tinha a brincadeira da moeda, né? Que eu não sei se era Charlie também, mas eu não lembro o nome de quem a gente chamava. Mas a gente invocava um espírito ali, né? Daí o que aconteceu que uma vez eu tava brincando, tal, com a moeda e o espírito. E, gente, quando eu pedi pra sair, ele não deixou eu sair. Pensa num... Olha, meu Deus, olha... Daí eu pensei assim, não vai deixar eu sair mesmo? Foda-se também. Vou dormir, isso não existe. Se existisse, tava todo mundo morto por aí. Na hora de dormir, gente, não conseguia dormir. Sabe o que aconteceu? Tipo, sabe aqueles negócios que fica pendurado assim na porta do armário? Tipo, quando a gente puxa. Eu tava assim, dormindo e tal. Daí quando eu abri o olho assim, eu vi o negócio se mexendo. Gente do céu, olha, nunca mais eu brinquei do jogo da moeda. Então, ó, quer brincar com o jogo da moeda? Não brinca, não.
Não brinca não, porque é sério o negócio. Essas foram algumas coisas que eu tinha medo e que eu tinha medo até hoje, né? Principalmente do escuro, que, né, foi uma coisa que demorou, assim, pra eu esquecer, medo do escuro. Se você também tem algum medo muito grande e quer compartilhar aqui comigo, porque eu quero saber se é só eu que tinha medo dessas coisas, vai saber se eu era a única nesse mundo que tinha só medo dessas coisas. Escreva aqui nos comentários. Então é isso, pupitos. Beijos açucarados na bundinha de vocês e até o próximo vídeo. Fui! Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e assista o vídeo anterior que, olha, tá top. Eu olhei nos olhos dele, tipo aquela coisa romântica. Te quero mucho. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou pra mim quando eu fiz isso? Ó, tá um ranho aqui no seu nariz, uma meleca aqui. Gente, eu tava com meleca.